Você consegue imaginar uma festa na qual cada movimento, do menor gesto até atravessar o salão, e cada detalhe visual, da mobília ao comprimento da barra do vestido, fossem regidos por um complexo sistema de regras e procedimentos? Durante séculos, tais rituais foram comuns para a nobreza europeia. E embora eles já tenham saído de moda, reconhecemos seus elementos nos rudimentos de uma arte que nos é familiar: o balé. O balé, do italiano balletto ou pequena dança, originou-se na Itália renascentista como um misto de dança social e apresentação coreografada em reuniões aristocráticas. Em muitos aspectos, era uma maneira de impor às pessoas da corte formas aceitáveis de comportamento, como o modo de andar, de se curvar ou de segurar a mão de alguém. Tais regras também determinavam o vestuário e até a distância para se aproximar ou se sentar em relação ao rei. Com o tempo, o estudo do balé tornou-se um elemento central da vida da corte, e o adequado domínio da etiqueta tornou-se decisivo para o sucesso ou não de um cortesão. Muitos desses gestos da corte ainda podem ser vistos nas técnicas modernas do balé. O balé foi trazido à França por Catarina de Médici, esposa do rei Henrique II. A dança, assim como as celebrações, tornaram-se mais exuberantes, com os mestres de dança ensinando elaborados passos aos jovens e elementos narrativos estabelecendo um fio condutor. O foco passou da participação para a apresentação, e a forma adquiriu mais pompa teatral. Mas foi no século XVII, na corte do rei Luís XIV, que o balé se refinou na arte que conhecemos hoje. O próprio Luís praticou o balé desde a infância. Sua atuação como o Deus Sol, que se chamava Apolo, aos 15 anos consolidou o papel central que o balé teria durante o seu reinado, e também deu a ele o título de Rei Sol. Luís chegou a se apresentar em 80 papéis em 40 grandes balés, fosse como um líder majestoso ou às vezes atuando em partes menores e cômicas, antes de surgir ao final como o protagonista principal. Ele praticava diariamente esgrima e natação. Mas a principal contribuição de Luís XIV ao balé não foi como dançarino. Ao fundar em 1661 a Academia Real de Dança, ele passou o controle do balé das corporações locais para a corte real. Para diretor, indicou seu mestre de balé pessoal e parceiro habitual de apresentações, Pierre Beauchamp, que estabeleceu as 5 principais posições do balé ainda usadas até os dias de hoje. Através de parcerias com Jean-Baptiste Lully, diretor da Academia Real de Música, e com o famoso dramaturgo Molière, Beauchamp ajudou o balé a se consolidar como um grande espetáculo. Em 1669, uma academia de balé independente foi fundada, a Ópera Nacional de Paris, que é considerada a companhia mais antiga do mundo. O balé se afastou da corte real para o teatro e sobreviveu às revoluções democráticas e reformas que se seguiram ao longo do século seguinte. Com o advento do movimento romântico, a fantasia e os temas folclóricos tornaram-se motivos comuns. E embora a influência do balé na França fosse diminuir, outros países como a Rússia iriam desempenhar um importante papel no seu desenvolvimento. Felizmente, hoje em dia, podemos nos dar ao luxo de ir ao teatro assistir a profissionais que passam a vida treinando com rigorosa disciplina para realizar proezas que teriam sido inimagináveis na época de Luís XIV.